Olá, maltinha, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a trilogia de A Seleção. Vou falar um pouquinho sobre cada livro, o que é que eu achei, se superou as minhas expectativas ou não. Tivemos aqui um imprevisto, maltinha. Mas antes de mais, já sabem, subscrevam aqui ao canal se ainda não são inscritos, deixem o vosso gosto aqui no vídeo e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo aqui do meu canal do YouTube. Já sabem, só para recapitular, teremos vídeos todas as quartas-feiras às 18 horas aqui no meu canal e por vezes Reels às sextas-feiras. Reels que não são Reels, são Shorts, às sextas-feiras, ok? E sigam nas redes sociais, no Instagram principalmente, Livros da Andy, onde eu passo a maior parte do meu tempo. Tenho o meu pessoal, que tem um link diretamente no Livros da Andy, portanto podem sempre aceder ao meu Instagram pessoal, que também passo a maior parte do meu tempo. E agora vamos passar ao conteúdo deste vídeo, onde eu vou falar para vocês então sobre cada livro, um pouquinho da minha opinião de cada um e depois nas expectativas finais, se realmente superaram as minhas expectativas, se não superaram e realmente o que eu achei no modo geral. Portanto, vamos passar ao vídeo e peço desculpa se o vídeo ficar um pouco longo, mas quero realmente deixar as coisas bem explicadas para vocês. Então, malta, vamos começar pelo primeiro livro, que é então A Seleção. Eu vou deixar aqui a capa para vocês. A Seleção, que é o primeiro livro da trilogia. E é um livro que nos vai explicar basicamente sobre tudo, ok? Então é um livro explicativo. Então é lá que nós vamos começar a compreender todas as coisas aos poucos. Eu vou falar para vocês que eu comecei a leitura da Seleção e fiquei um pouco na hora do que eram as castas, o que era todas aquelas coisas que para mim nunca nem sequer ouvi falar, mas vocês vão ver que vocês vão continuar assim a entender, mas ao longo do que o livro vai falando sobre o assunto, vocês vão entender. Então vocês tipo literalmente entendem de forma súbita. Não tem ali um esquema qualquer para entender, não, vocês vão entender de forma súbita. E portanto, um livro que fala sobre as castas, eu vou então explicar um pouquinho sobre as castas para vocês. Para quem não entendeu as castas, eu vou tentar, para quem não entendeu ou para quem ainda não leu e vai ler e está interessado em saber mais sobre as castas, eu vou falar um pouco sobre elas para que de alguma forma seja um pouco melhor, para que de alguma forma eu explique melhor para vocês sobre elas. Então nós temos as castas, ok? Num total, eu acho que no total são 8 castas, onde a casta 1 são os reis e consoante for descendo as castas serão o nível mais pobre, ok? Então os mais pobres são a casta 8. Depois nós temos as castas em que cada casta tem uma profissão, ou seja, eu sou casta 5 e eu tenho que ser artista, música, pintor, estão a perceber? E eu não quero ser nada disso, eu quero ser cozinheira, pois, mas eu não posso, porque a minha casta só é permitida eu ser artista. E então as castas que se falam um pouco mais é a 5 e a 6. A 5 é os artistas, o 6 são as pessoas que vão à casa dos outros limpar, o que para nós hoje em dia são as limpezas domésticas, ok? Lá é a casta 6 que trata dessa situação. Depois temos a casta 8, que é mais pobre e que são os rebeldes, ok? Mas nós também temos rebeldes da casta 7. Portanto, 7 e 8 por norma são pessoas rebeldes, não são pessoas rebeldes, não. São pessoas que são chamadas de rebeldes porque são as pessoas que querem terminar com as castas e afins, querem acabar com o poder, com o rei, querem subir ao trono e portanto estão a destruir e a matar e afins. Depois, malta, nós vamos então começar o livro, para além de toda esta explicação, a ver um romance entre dois jovens que não podem namorar publicamente, eles têm que fingir, eles têm que guardar segredo de que são realmente namorados, porque só é permitido realmente mostrar afetos e dizer que, olha, nós somos um casal quando há casamento. Portanto, só após o casamento é que eles realmente se tornam um casal publicamente. Sem serem casados, eles não podem ser um casal. E deixando aqui bem claro também que eu sendo casta 5
e o rapaz sendo casta 6, automaticamente ao casar-me com ele, eu serei casta 6. Então, ok? Para vocês terem uma noção que se eu for casta 3 e me casar com uma pessoa da casta 7, eu vou ser casta 7, ok? Para terem uma noçãozinha de como é que funcionam também a casta nessas questões, mas em questão de relacionamento realmente é assim que funciona, ok? Então vamos começar a ver um casal jovem que tem que fingir, ou seja, tem que namorar escondido das outras pessoas porque não são casados, porque teriam de se casar primeiro para depois poder realmente afirmar que são um casal a público. Depois vamos ver então todo o processo da seleção dessas 35 selecionadas, todo o processo desde a notícia se espalhar, desde preencher o formulário, desde a real seleção que aparece no noticiário, que é algo que também é muito presente nos livros da seleção, o noticiário, portanto aparece no noticiário, elas a serem escolhidas, a ida para o palácio e então no palácio ainda conseguimos ter alguns momentos no palácio sobre derivadas situações. Depois vamos ver então ali uma amizade a crescer muito grande entre a América e o Maxon, ok? Eu vou tentar não dar spoilers, mas vemos ali sim uma grande amizade a crescer entre a América e o Maxon, enfim. Vamos então também conhecer um pouco mais das outras selecionadas, das outras damas, e vamos saber muito mais sobre os rebeldes também, que o Maxon tem conhecimento e a América não, e então eles sofrem ali um ataque dos rebeldes e é-nos explicado então a diferença entre os rebeldes nordestinos e os rebeldes celestes, enfim, os rebeldes do norte e os rebeldes do sul. É muito mais fácil assim. E portanto vamos ficar a conhecer um pouquinho sobre as diferenças de cada um. Os do norte não matam, eles simplesmente destroem as coisas como se fosse uma brincadeira, e os do sul, eles vêm e matam sem piedade. Portanto, é aí a grande diferença entre um e o outro. Portanto, vamos também ficar a saber mais sobre os rebeldes. Depois, malta, passamos para a Elite. Neste livro, é o livro da ação. Porquê? Porque é o livro onde nós não temos de aprender nada, porque nós já sabemos tudo, nós já aprendemos no livro anterior. E então é o livro onde se vai passar mais ação que vocês podem imaginar. A cada capítulo é uma coisa nova, cada capítulo é uma ação, cada capítulo é um sentimento, uma emoção nova, para vocês terem uma noção. Depois, é um livro também com imensos desafios, muitos ataques rebeldes, então nós vamos ver vários tipos de ataques rebeldes e vários tipos de situações. Temos também aqui a situação do Maxon, que tem que passar mais tempo com as outras 8 selecionadas que permaneceram, porque a Elite, lá está, houve já várias eliminações na seleção, e então começamos a Elite com apenas 8, vamos dizer 8 concorrentes, que são na verdade 8 selecionadas. E então vê-se então o Maxon na obrigação de estar com as outras selecionadas, passar tempo com as outras selecionadas, porque é uma obrigação dele, sendo que realmente ele já sente coisas pela América, e vamos ver aí uma relação em que a América não tem certeza se o Maxon realmente gosta dela, porque lá está, ele tem que passar tempo com as outras, e ela no fim de tudo, apesar de nunca admitir que gosta do Maxon, ela mostra-nos este sentimento e este pensamento de que ela quer o Maxon só para ela e não quer o Maxon a sair com as outras selecionadas. Depois vamos ter um homem que vai entrar a meio de todo este processo. Se eu bem me recordo, ele vai entrar ainda na seleção, praticamente quase no fim da seleção ele entra, e portanto vamos ver essa evolução de uma América um pouco indecisa com os seus sentimentos entre o Maxon e o outro personagem. Portanto, é realmente desafiante, e eu posso falar para vocês que eu, particularmente, achava que ela não ficaria no palácio muito tempo, achei que ela ficaria com essa outra pessoa, mas depois ao fim das contas eu já não sabia com quem é que ela ficaria. Depois ao fim das contas eu já queria que ela ficasse com o Maxon, mas depois não queria, mas depois queria que ela ficasse com o outro personagem. Então vocês vão terem um mix de sentimentos tal como a América, e eu acho isso super interessante. Eu fiquei realmente super indecisa, fiquei sem saber. Sabem quando vocês têm uma noção de quem a vossa personagem pode ficar ou não? Ok,
vocês não vão ter na seleção. Ela vai ter, portanto, estes dois homens na vida dela, dentro do palácio, e ela vai ter que, literalmente, respeitar o Maxon, porque senão ganha punição de morte, ou chicotadas, porque lá está. Ou ela sai do palácio e fica com o outro personagem, portanto, vamos ter aqui um mix de coisas, porque depois esse outro personagem tem um monte de histórias com a América e coisas do género, então vocês vão ficar assim, sem respiração, sem saber nada do que é que vai surgir, do que é que vai realmente acontecer neste livro, que se descobre o que é o Halloween, ok? E aqui eu passo a explicar um pouco mais sobre esta situação. Nós, na seleção, estamos no mundo à frente. Ok, vocês podem pensar, então, mas reis, princesas, isso é na época da monarquia. Correto, eles estão numa monarquia. Mas a verdade é que eles não estão na monarquia, tipo, lá atrás, em 1600 e tal, e troca o passo. Não, eles são tipo, imaginem, 3050, no ano 3050, onde voltou a haver a monarquia. Então voltou a haver reis. Ou seja, imaginem, o presidente morreu e alguém subiu ao cargo. E em vez de ser um presidente, é um rei, ok? Então é isto, tanto que eles falam, ou seja, a autora colocou no livro um pouco sobre o facto de eles falarem um pouco de quando o último presidente morreu, ok? Quem foi o próximo rei? Ok? Para vocês perceberem que realmente isto é um tempo à frente. Então, realmente, o presidente morreu e daí surgiu um rei. Daí, as nossas personagens, ou melhor, quando saiu desse presidente para esse rei, aconteceu que muita coisa mudou e houve uma grande guerra. E então ali nós vamos perceber também que o tempo é mais à frente, porque nós já vemos, acho que na Terceira Guerra Mundial ou na Quarta Guerra Mundial, qualquer coisa do género, e eles falam muito sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre, enfim, eu sei que eles ali falam sobre uma guerra após as guerras que a gente já conhece. Estão a perceber? Okay? Como se nós estivéssemos agora em 2023 e fosse haver uma guerra mundial, estão a perceber? E isso, ok, 3050, estamos no ano de 2050 na seleção. E portanto houve ali uma guerra que fez com que realmente os reis e tudo mais separassem as pessoas por castas, por categorias, por números, e as pessoas tinham que viver assim, dessa forma. Então, como eles deixaram de ter Halloween, deixaram de ter esse tipo de situações que nós vivemos hoje em dia. Nós hoje em dia temos o Halloween, o Carnaval, e eles lá deixaram de ter todos esse tipo de coisas. E então, temos um capítulo onde o Maxon fala com a América sobre o Halloween, porque a América leu um livro que é super estritamente proibido em Leia, que é assim, o país, e portanto a América leu um livro que é estritamente proibido, que fala sobre toda a história da América, sabem? Dos Estados Unidos, enfim, sobre a história. E lá eles falam sobre o Halloween. E a América nunca soube o que era o Halloween, mas o Maxon tem uma sala secreta no palácio onde tem tipo um montão de livros e tem todos os diários do Gregory e Leia, eu acho que é Gregory, mas enfim, é do Leia, que foi aquele que realmente deu o nome ao país e que governou o país assim, antes, pelo menos antes do pai do Maxon. E lá eles vão descobrir o que é o Halloween, que é uma festa onde as pessoas vão mascarados, e então o que é que eles decidem fazer uma festa de Halloween, onde se mascaram todos, e então há iluminação aí também, ok? O que é que acontece? Acontece que aí há uma tragédia e então eu não estava nada à espera que isso ia acontecer. Pensei, bom, vai iluminar mais uma, quem será? Não sabia. E não foi nada disso que aconteceu, realmente aconteceu uma coisa acima daquilo que eu estava a pensar, daquilo que eu estava realmente a sonhar. E portanto é uma cena muito triste, uma cena fortíssima, e é uma cena em que nós vamos ver o sofrimento da América de uma forma, assim, eu própria sofri, imaginem a América. E ela vê-se numa situação em que ela quer ajudar aquela pessoa que está a sofrer,
e ela não pode, porque ninguém permite, ninguém deixa. E depois temos muitos casos de muita gente que, após toda esta situação, veio e disse: tu serias a rainha de Ileia, porque tu tens a coragem, tens essa coisa que ninguém tem. E era uma coisa que as pessoas queriam que houvesse na rainha. Não que a rainha atual não fosse uma rainha 5 estrelas, mas eles disseram que tudo o que a América era para ser rainha. A América tinha de ser rainha. E era uma coisa que a América não tinha ideia de que seria rainha, porque ela não queria, na verdade. Então ela foi para ali, para a seleção, só e simplesmente por uma aposta, literalmente. E portanto, é esta a conclusão que nós tiramos da elite, ok? Acontece toda essa tragédia, todas essas coisas, e depois dessa tragédia, literalmente, o livro acaba. Ali um pouquinho de coisa acaba. E portanto passamos para o terceiro livro, que é A Escolha. Este é então o último livro da trilogia, daí ser o livro onde todas as coisas se fecham, tudo tem de se encaixar para fechar, para terminar. É o livro mais triste, aviso para vocês, se forem pessoas muito mais sensíveis, vocês vão chorar, tipo, literalmente do início ao fim do livro, porque cada capítulo é uma coisa diferente, é uma coisa nova, é triste, ok? Não são coisas novas de ação, não, é triste. Vamos ter aqui um desfecho com o rei, a rainha, com selecionadas, com todas as pessoas, porque o Maxon ficou com 2 pretendentes e teria de escolher entre a América e a Kate, enfim, não me lembro o nome dela já, mas ele teria que escolher entre uma e a outra. O que é que acontece aqui? Aconteceu um grande imprevisto no meio de toda esta situação e que ele realmente não pôde escolher ninguém porque foi um alvoroço, foi tudo, e então era, olha, vocês choram, vocês gritam, vocês ficam com medo, vocês ficam com tudo. Vocês ficam sem entender nada, vocês ficam desejosos para ler mais, porque vocês só querem saber como é que isto vai tudo terminar. E então, é um livro onde a América passa muita tristeza, mesmo. É muito sofrido para a América. E pronto, e depois desse capítulo é realmente todo o processo de fim, de com quem o Maxon realmente fica. E depois no fim temos assim uma surpresa que eu não estava a contar que fosse ali, que fosse dito, tipo, ok? Mas foi assim nos dito que o Maxon seria o pai, ok? Temos essa novidade que o Maxon seria pai. E assim acaba a escolha. Acaba a escolha com a personagem feminina escolhida dizer ao Maxon que ele ia ser pai. E é assim os 3 livros da seleção. Depois nós temos mais 2 livros, ok? Livros, porque eu sei que há um para sempre qualquer coisa, que são contos, mas livro temos a herdeira, que já vai falar sobre a filha do Maxon, e depois temos a coroa, que é então a decisão final relativamente à herdeira. Portanto, os outros 2 livros são o oposto da seleção, portanto, não tem a ver com a América. Portanto, de qualquer das formas, daí eu dizer que isto é uma trilogia, porque realmente é a seleção, a elite e a escolha. São os 3 livros sobre a América e o Maxon, e portanto, somente deles vou falar hoje neste vídeo. E pronto, maltinha, agora sim os meus verditos finais. Foi algo que me superou e eu não estava à espera de gostar. Eu comecei porque as minhas colegas começaram a leitura e eu achei muito interessante. Elas falavam muito sobre castas e sobre todos esses assuntos que eu achava que não iria compreender, porque eu não estava a compreender, mas eu fui e apesar da seleção ser um livro que no início é muito chato, porque lá está, é onde nós aprendemos todas as coisas, depois, malta, eu não consegui parar mais. Eu li a seleção, se eu não me engano, em uma semana, mas depois eu li a elite e a escolha em 3 dias. Tipo, eu li a elite 3 dias, peguei na escolha e li a escolha em mais 3 dias. E então, no mês de março, eu li horrores, porque lá está, eu li 3 livros em pouquíssimo tempo. Conclusão, eu li 3 livros em 2 semanas. Isto nunca acontece, portanto,
falo para vocês por experiência própria, sou uma pessoa que não costuma pegar em livros que sejam de época, que sejam de rainhas e de princesas e coisas do género. Não sou pessoa que particularmente pega nesse tipo de livros, mas por curiosidade e porque lá está, os meus colegas estavam a ler e tudo mais, eu li e eu amei. Foi dos meus livros favoritos deste ano. Eu ainda estou a ler A Herdeira, ok? E a seguir lerei A Escolha, peço desculpa, a Coroa, para terminar todo este fluxo de livros da Kiera Cass. Mas eu já tenho alguns outros livros da Kiera Cass para ler, na verdade. Eu só tenho o novo dela, Uma Batida do Coração, ou As Batidas do Coração, para ler. Não sei se vou gostar, não sei se é igual, a escrita mudou, tudo mudou, mas de qualquer das formas eu adorei a escrita, adorei os livros, adorei a história, estou a adorar a história da filha do Maxon, da Adeline, e então estou realmente a gostar. Achei que foi uma ideia super brilhante, uma ideia que eu não teria de todo. Eu até poderia escrever um livro de princesas e príncipes e reis e rainhas, mas eu não teria tanta criatividade para fazer um mundo lá da frente, com coisas lá de trás, sabem? Um mundo em 2024 com princesas e reis, ou seja, um mundo em 2024 com monarquia, ok? Para ver se entendem melhor. Mas sim, foi um dos meus favoritos os três, na verdade, e são livros super interessantes, são livros super jovens, não têm cenas mais 18, não têm nada, portanto, qualquer um pode ler, podem dar às vossas filhotas para ler, aos vossos filhotes, para ler, então acho que é super interessante a leitura da trilogia da seleção. E é isso, maltinha. Vamos então ficar por aqui no vídeo. Peço imensa desculpa se o vídeo ficou longo, mas eu realmente quis falar para vocês um pouquinho sobre cada livro, antes de eu falar para vocês um pouquinho sobre a minha opinião e um pouquinho do que eu achei da leitura dos livros. E portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por isso já sabem, se vocês gostaram, deixem o vosso like, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo aqui do meu canal, subscrevam ao canal se ainda não são inscritos, que eu vou adorar ter todos vocês por aqui, e me sigam nas redes sociais, que por lá eu estou sempre on, e por lá eu pus todas as reviews dos livros, dos 3 livros da seleção. Também pus as minhas notas finais nos stories, ficam sempre no destaque de cada mês que eu leio. Então eu li a trilogia em março, então vai estar no destaque de março. Agora estou a ler A Herdeira, eu vou pondo passo a passo das percentagens. Por exemplo, hoje de manhã estava em 64, eu pus lá a percentagem nos stories 64 e até ao momento o que é que eu achei. Entretanto já vou a 70% e no fim do dia não sei quanta percentagem vou estar, mas ao fim do dia, se eu chegar a 80%, eu então colocarei 80% e coloco o que é que eu achei de 64% até 80%, estão a entender? E agora da Herdeira já fica no destaque de abril, ok? Porque já estou a ler em abril. Mas é isso, maltinha, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, mesmo de coração, que vocês tenham gostado. Decidi fazer este vídeo porque realmente foi uma trilogia que eu amei ler mesmo de todo. Foi algo que estava fora do meu gosto, particularmente, porque eu gosto imenso de ler romance, sou uma romântica incurável, mas por norma não é hábito ler nada de época nem coisas do género, tenho muito receio de começar coisas de leituras de época. Mas, lá está, isto não é propriamente de época, isto é monarquia na era atual, então, ok? Portanto, adorei mesmo, e num futuro próximo lerei então um novo livro da Kiera Cass para ver se realmente será uma das minhas autoras favoritas deste ano também. Quer dizer, também não, se será uma das minhas autoras preferidas deste ano. E é isso. Não falo mais nada para vocês, espero muito que vocês tenham gostado, um beijão e até o próximo vídeo na próxima quarta-feira. Tchau!